Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é o passo a passo dessa cadeira. Eu vou passar uma lixinha nela, uma lixinha de parede mesmo. Tô fazendo o passo a passo a pedido de uma inscrita que pediu no vídeos curto da cadeira amarela e eu tinha essa outra para eu pintar. Só que eu não vou pintar essa de amarelo, mas é a mesma tinta, só muda a cor, que eu vou estar fazendo essa no tom de azul. Eu tive que vir cá pro quintal para fazer, porque solta muita poeira e eu tenho que dar uma lixada bem, né, nessa cadeira, porque ela tá bem velha. Essas cadeiras foi uma vizinha minha que ia descartar, perguntou se eu queria para pintar, para fazer minhas pinturas nelas, e eu quis, porque eu vou colocar elas cá no quintal, mesmo em uma mesinha, e eu resolvi pintar essa de azul e a outra de amarelo, porque a maioria das coisas que eu tenho aqui no quintal é nesses dois tons. Então, eu vou passar essa lixa de parede aqui nela e vou vir passando um pano para tirar o pó e pintar aqui para que ela veja. Vou passar também nos pés, que tem um pouco de verniz, mas não é muito, não, é coisa pouca. E já volto aqui com vocês. Então, aqui eu já passei a lixa, já passei o pano úmido, tirei o pó e não passei muito. Vocês podem ver que eu passei bem pouco, só para tirar mais um grosso assim, sabe? Porque ela era envernizada e tava já com um verniz bem velho. E passei esse pano úmido e vou estar usando essa tinta aí. E esse pincel que compra em loja de material de construção mesmo. Essa tinta é tinta PVA branca, que eu coloquei o pigmento azul. A outra era a mesma tinta e eu coloquei o pigmento amarelo. Eu vou passar 2 demãos de tinta nessa cadeira. E pega muito bem, viu, gente? É só comprar uma tinta de boa qualidade. Essa tinta é tinta PVA, olha só para vocês verem. Vocês passam, a primeira demão já tampa bem. Porque a tinta de artesanato, os potinhos pequenos, ela também é PVA para artesanato. Então, é só vocês comprar uma tinta branca. Se for fazer várias peças. Agora, essa inscrita falou que tem 4 cadeiras para ela fazer uma pintura nelas. Então, é só ela comprar uma tinta de boa qualidade no tom que ela quer. Se for pintar todas da mesma cor, ela compra uma tinta de 900 ml da Coral ou da Souvenir, uma marca de boa qualidade, que essa que eu tô usando, ela é da Souvenir. E é uma tinta PVA para parede, uma tinta anti-mofo, e aí você pigmenta ela no tom que você quiser. No meu caso, como eu faço várias peças e eu uso pouca quantidade de tinta, eu dividi em vários potes e fiz os tons que eu queria. Fiz vermelho, amarelo, fiz azul, fiz várias cores assim que eu queria para estar fazendo as minhas coisas. E a durabilidade é nota 10, porque depois que você terminar de pintar e fazer sua arte na cadeira, você joga 2 demãos de verniz spray, ou o verniz de sua preferência. No meu caso aqui eu uso o spray porque eu gosto mais, não suja pincel, é um trabalho mais rápido, com menos sujeira, seca rápido, sai mais em conta para mim, e fora que é muito prático. Aí eu passei uma demão de azul no lado de trás, né, nos fundos da cadeira. Vou deixar secar e vou passar mais uma demão. E
vocês podem ver que a primeira demão já cobriu bastante. Bastante mesmo. A cadeira amarela que eu fiz aqui no vídeo curto, eu não mostrei o passo a passo e mostrei ela pronta. Eu também envelheci ela, eu passei betume com cera nela para ficar um tom mais discreto, não tão vivo. Já essa eu não vou passar betume, eu vou deixar ela assim mesma. Vocês podem observar a cobertura dessa tinta. Cobre muito bem mesmo. E eu gosto de usar tinta que não tem cheiro nenhum. Por isso que eu jamais iria usar um esmalte sintético. Eu poderia usar uma tinta à base d'água, mas eu já tinha essa daí, né? Talvez se eu fosse comprar, eu compraria, né? Mas eu já tinha essa preparadinha aqui e eu dou nota 10, gente. É a mesma coisa, quando você for fazer grande quantidade de pintar uma coisa muito grande, eu recomendo que vocês comprem uma tinta de boa qualidade, uma tinta PVA de boa qualidade, em uma loja de material de construção, porque vai ficar mais em conta do que comprar uma tinta de artesanato, igual eu gosto demais, mas fica muito mais caro, né? E é isso, gente. Eu vou pintar toda essa cadeira. Vou dar 2 demãos. Vocês estão vendo aí que é a primeira demão que eu tô dando e a cobertura tá perfeita. Aí eu vou deixar secar e vou dar outra demão. Por isso mesmo que eu optei por fazer cá no quintal, porque o vento seca mais rápido. O meu ponto é bem apertadinho e também não suja nada lá, né? Porque o lixar suja e tinta ia cair no chão, apesar de que não caiu, né? Nada aí. Aqui eu já pintei, já tá sequinha. E eu vou pegar um pedacinho de bucha de lavar louça. Pega um pouquinho dessa tinta aí. Essa tinta aí é grafite, não é preta, mas pode ser preta. Pode ser uma tinta preta, vai ficar preto do mesmo jeito. Não tem nada a ver. Aí eu molho a pontinha e vou passando aí no cantinho assim, ó. Vou passando no cantinho dela, eu vou puxando um pouco. É a mesma coisa que eu fiz na cadeira amarela. Para a escrita que pediu o passo a passo, é a mesma coisa. Só que eu queria uma amarela e uma azul. Nem achei que vocês fossem gostar. Por isso que eu fiz um vídeo curto. Como ela quis ver como é que foi feito, eu fiz a mesma coisa da amarela, só que eu queria uma amarela e um azul, então eu pintei de azul. É até a mesma tinta que eu pinguei aquelas gotinhas de corante que a gente coloca para mudar a cor da tinta. Então, eu coloquei na tinta branca, eu coloquei na amarela para pintar a cadeira amarela e coloquei na azul para pintar azul, porque eu já deixo elas prontinhas para eu estar usando. Eu já divido vários potinhos e coloco o pigmento em cada pote. Então, eu tenho ela amarela, eu tenho ela azul, eu tenho ela verde, eu tenho várias cores para quando eu vou pintar uma peça maior, como essa. E compro os potinhos da Acrylex menorzinho, para eu estar fazendo uma flor, uma folha, algum detalhe. Fica mais econômico para mim. E eu vou fazer isso em toda a cadeira. E vou deixar secar bem para não borrar nada. E já vou vir mostrando para vocês o final, né? O que eu coloquei na peça, que é simples. Eu usei stencil. Eu usei esse stencil de folhinha. Um stencil dá para vocês fazer variedades de
peças com um stencil só, basta vocês terem a ideia de vocês. Aí, no caso, eu vou usar só as folhinhas, que foi a mesma folhinha que eu usei na cadeira amarela. Eu não ia fazer a mesma coisa nessa, mas resolvi fazer porque a escrita pediu passo a passo. E a única coisa é que eu pintei a cadeira de azul. Eu vou fazer com esse verde aí. E pode ser a cor que vocês quiserem. Vou usar essa brochinha aí. Vou passar o pincel num papelão para tirar bastante o excesso e entrar a tinta nas cerdas do pincel. E vou estar fazendo as folhinhas lá. É simples, simples. O stencil, gente, é maravilhoso. Para quem não fala que não sabe pintar, aí já vem tudo prontinho, vai no armarinho e compra o desenho que vocês quiserem e só tirar o excesso bastante do pincel para não borrar, porque se tiver muito molhado, vai borrar o desenho de vocês. Aí vocês pegam um pano ou um papel, no meu caso eu peguei um papelão, e vai tirando o excesso do pincel, que vai ficar maravilhoso o trabalho de vocês. É a mesma coisa, só que eu achei que na amarela ficou muito. Então, eu vou diminuir um pouco nessa. Eu fiz uns arabescos na cadeira amarela, nessa eu não vou fazer, porque eu achei que ficou muita coisa na outra cadeira. Eu também, como eu disse, eu envelheci a outra, essa eu não vou envelhecer. Eu só vou jogar 2 demãos de verniz spray e não vou envelhecer a peça, mas eu vou mostrar aí para vocês no finalzinho do vídeo o que eu passei para escurecer a amarela um pouco mais, para quebrar um pouco o amarelo que estava bem mais forte. Aí eu vou mostrar para vocês que eu uso a cera em pasta inglesa e jogo um pouco de betume dentro dela e misturo um pouco para passar na peça. Pode deixar só isso? Pode deixar só isso, não precisa envernizar se não quiser, mas para durar mais, eu gosto de jogar 2 demãos de verniz. Jogo uma, deixo secar e jogo outra para a peça ficar mais tempo bonita. Pode molhar, né? Pode passar um pano bem molhado que vai estar impermeabilizada, então não vai estragar tão rápido. Apesar de que essas cadeiras, a amarela, ela tava perfeitinha. Agora essa já tá com uns rachadinhos, algumas coisinhas assim, mas não deixou de ficar bonita. Aí eu fiz uma rosinha. Achei que tava gravando, mas não tava. Eu vou gravar de cima para vocês verem que é simples. Fiz algumas vírgulas brancas, na cor branca, e vim passando o amarelo. Aí, onde vai ficando muito escuro, eu molho de novo no branco e dou uma passadinha para ficar um pouco mais claro. E é isso, gente. É simples, simples. Não tem muita dificuldade, não. Vai fazendo umas vírgulas e vai intercalando o branco com o amarelo. Na amarela eu fiz branco com azul e com o cabo do pincel vocês fazem gotinhas aí, ó, para fazer florzinhas pequenininhas, umas gotinhas de nada para fazer um detalhe. E é só isso mesmo. No assento da cadeira eu já coloquei, eu achei que estava gravando, mas não estava, mas é o mesmo processo. Aí. Eu fiz de um lado, agora eu vou fazer o outro lado com vocês. Com o cabo do pincel, vai fazendo umas gotinhas. E foi só isso mesmo que eu fiz na cadeira. E no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês as 2
cadeira, uma do lado da outra. Eu espero que a inscrita, eu acho que o nome dela é Ana, que pediu passo a passo, esteja vendo esse vídeo e qualquer dúvida sobre tinta e alguma coisa, ela pode comentar que eu vou deixar escrito aí em resposta ao comentário dela, se ela quiser as mesmas cores de tinta que eu usei. Aqui ficou pronto, tá um pouco escuro, coloquei aqui no meu ponto, perto desse carretel, para filmar as duas juntas. Lembrando que eu joguei 2 demãos de verniz, não mostrei para vocês porque é verniz spray, é só sacudir, joga uma demão, deixa secar e joga outra demão. Aí tá outra cadeira. Vocês veem, eu envelheci ela um pouquinho com... Vou pegar aqui essa cera aqui, ó. Cera inglesa que o pessoal usava para passar no chão antigamente ou para passar em móveis. Isso aí é um betume, é betume da Judéia, da Acrylex. E é esse o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.